Salmos 42. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Foi com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse Salmos foi escrito pelos filhos de Corá. Eles eram levitas, responsáveis pela música e adoração no templo. Eram adoradores envolvidos diretamente na presença de Deus. Portanto, esse Salmos foi escrito por um grupo de adoradores. Esse salmo nos mostra que o autor está longe de Jerusalém. Por algum motivo, ele foi impedido ou estava impedido de ir ao templo e estava sendo zombado pelos inimigos. O propósito do autor ao escrever esse salmo é expressar sua sede intensa por Deus. Veja que ele começa dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. Portanto, esse salmo ele fala sobre o desejo pela presença de Deus. Na própria epígrafe do texto, diz assim: a alma nela por servir a Deus no seu templo. Mas o que era um cervo? Um cervo é um animal semelhante ao veado. Eles vivem em regiões de mata e dependem muito da água para sobreviver. Em tempos de calor e de seca, eles ficam extremamente sedentos. É tanta sede que eles desesperadamente saem em procura de fonte de águas para saciar a sede, não ligando para os perigos, para os animais predadores, e também não ligando para os obstáculos que esses animais venham enfrentar. Porque para eles o que importa é saciar a sede. Porque sem água não tem como sobreviver. Então o salmista, ao usar essa figura de um animal, ele quer mostrar para nós a sua sede pela presença de Deus. Assim como o cervo fica desesperado por água,
assim também era a condição da sua alma. Assim era o estado em que ele estava. Da mesma forma como o cervo necessita de água para não morrer, o salmista reconhece que sua alma precisa de Deus para viver. Outro detalhe interessante é que o cervo não procura água de qualquer forma. Não procura água de qualquer maneira. Eles procuram desesperadamente. Ele anseia, ele corre, ele insiste até encontrar água, não ligando para os perigos e obstáculos. Assim o salmista ele está dizendo que não busca a Deus de qualquer forma, mas ele busca a Deus com desejo. Ele busca a Deus com intensidade e não de maneira fria. E quantas pessoas buscam a Deus de maneira fria? Quantas pessoas buscam a Deus, mas não como deviam, com intensidade, como quem estivesse desesperado? Alguém me entende esta noite? Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente que até busca, mas não é de todo o coração. Uma coisa é você buscar a Deus, outra coisa é você buscá-lo de todo o coração. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 29, me foge à memória o versículo, mas Deus, através do profeta, ele disse: e buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Glória a Deus. Então, como é que está a nossa sede por Deus? Como é que está a sua sede por Deus? Eu quero mostrar nessa oportunidade marcas de alguém que tem sede de Deus. Marcas de alguém que tem sede de Deus. Em primeiro lugar, a primeira marca de alguém que tem sede de Deus é vida de oração. Vejamos o Salmo 55. Eu peço, por favor, Salmo 55. Vamos ler junto esse verso. Salmo 55 e o versículo 17. Olha o que o salmista diz. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Foi Davi quem disse isso. Davi foi um dos homens que mais teve sede de Deus. Observa que ele diz de tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei. Davi ele tinha tanta sede de Deus que para ele orar só uma vez num dia não era o suficiente. Deus era tão importante para Davi que ele fazia questão de tirar 3 períodos do seu dia para conversar com Deus. E olha que Davi era um homem muito ocupado. Ele era rei, ele era guerreiro, pai de família, mas mesmo assim ele separava 3 períodos do seu dia para dialogar, para conversar com Deus. Então isso quebra aquela questão de eu não oro porque eu não tenho tempo. Porque orar não é questão de tempo, é questão de prioridade. Se eu não oro, não é porque eu não tenho tempo, é porque simplesmente eu não priorizo a minha conversa com Deus. Porque quem tem sede de Deus reserva tempo para conversar com Ele. Quem tem sede de Deus dedica tempo para dialogar com Ele.
Você quer saber o que revela o nível da minha sede por Deus? É a quantidade de tempo que eu passo com Ele em oração. Quem tem sede de Deus, quando ele acorda e levanta, a primeira coisa que ele faz não é pegar o celular, mas é pegar esses dois joelhos aqui, jogar no chão e conversar com Deus. Glória a Deus. Quem tem sede de Deus, ele fala com Deus, nem que seja em pensamento. Você já fez isso? Glória a Deus. Quer seja no trabalho, quer seja nas ruas, quer seja na cozinha, as mulheres, né? Aonde estiver, está falando com Deus. Está conectado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem sede de Deus, ele pode estar muito cansado pelas muitas tarefas do dia a dia. Mas ele não dorme sem antes falar com Deus. Sem antes dizer, Senhor, estou aqui para te agradecer por mais um dia. Aleluia. Davi, ele entendia isso, por isso que ele diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei. Ainda no Salmos 27, o versículo 8, Davi mostrando o seu desejo por Deus, ele diz, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor ele está dizendo para nós aqui esta noite, buscai o meu rosto. Não é só buscar minhas mãos, é buscai o meu rosto. Agora, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa postura? O Senhor ele espera de nós a mesma resposta de Davi, homem segundo o seu coração. O teu rosto, Senhor, que eu buscarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem e a mulher que tem sede de Deus, ele não apenas ora, ela não apenas ora, mas tem uma vida de oração. Porque a oração para ele não é obrigação. A oração para ela não é obrigação, mas é necessidade. Há uma diferença em você orar por obrigação e orar por prazer, por necessidade. Deus não quer que nós oremos apenas por dever. Ele quer que nós oremos por prazer em estar com Ele. Aleluia. Por prazer em falar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, a segunda marca é ele ama a casa de Deus. A segunda marca que mostra que alguém tem sede de Deus é ele ama a casa de Deus. Leia comigo o verso 2. A minha alma tem sede de quem, irmãos? De Deus. Verso 2. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus? Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Aleluia. Versículo 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles aonde, irmãos? A casa de Deus. Com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então observa que o salmista que diz que tem sede de Deus, ele está com saudade da casa do Senhor. Você se lembra que no início eu falei que tudo indica que o salmista estava longe de casa, estava longe do templo, e por algum motivo não podia ir ao templo. Aleluia. E pelo fato de não poder ir ao templo,
tinha pessoas que zombavam dele, dizendo: onde é que está o teu Deus? Mas ele mostra que não via a hora de ir juntamente com o povo festejando, ir para a casa do Senhor. Ele pergunta: quando me apresentarei ante a face de Deus? Observa. É por isso que ele diz: eu tenho chorado dia e noite. E ele ainda diz no versículo 5: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. A pergunta é: e por que é que ele estava abatido? Por que é que ele estava triste? Era porque ele estava com saudade de estar na presença do Senhor. Ele sentia falta da casa do Senhor. O próprio Davi, o qual já falamos, ele tinha tanta sede de Deus, irmãos, que no Salmos 27, o versículo 4, se não me foge a memória, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Uma coisa. Davi, ele tinha dois interesses nessa petição que ele fez. Uma era contemplar a grandeza do Senhor e aprender. Ou seja, adorar e aprender. Porque esse deve ser o nosso objetivo em a casa do Senhor: adorar e aprender. Não tem como, irmãos. Quem tem sede de Deus deseja estar na sua presença. Quem tem sede de Deus, o dia que não vai para a casa do Senhor, sente falta. Sente que algo está faltando na sua vida. Ele sente saudades. A igreja primitiva tinha tanta sede de Deus que a Bíblia diz em Atos 2:46: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Unidos eles perseveravam na presença do Senhor no templo, partindo o pão, comiam juntos, com alegria e louvando a Deus. E Deus, ele está despertando nós aqui esta noite a amar mais a sua casa, a amar mais em estar na sua presença. Quem tem sede de Deus não vai para a igreja por obrigação, ele vai por prazer em estar na casa do Senhor. Porque ele sabe que é melhor estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outros lugares. Além disso, em terceiro lugar, a terceira marca de alguém que tem sede de Deus é essa: ele tem medo de perder a presença de Deus. A terceira marca que mostra que alguém tem sede de Deus é o medo de perder a presença de Deus. Vejamos em Êxodo capítulo 33, o versículo 15. Êxodo 33 e 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, outro homem que tinha sede de Deus. Era tanta sede que ele preferia a presença de Deus do que a terra prometida. Ele preferia a presença de Deus do que a companhia de anjos. Deus, ele diz que não vai com o povo.
para a terra prometida por causa do pecado que eles haviam cometido. Mas Deus disse que ia mandar um anjo e que eles iam chegar à terra prometida em segurança. Mas Moisés, ele não gosta muito da conversa. Ele não gosta muito da história de que Deus não ia mais com eles. Ele não se contenta. Ele não se conforma. E o que ele faz, irmão Maicon? A Bíblia diz que ele entra na tenda do encontro para falar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele começa então a dialogar com Deus, dizendo: o Senhor disse que se agrada de mim. Então me faz saber mais o teu caminho para que eu te conheça mais. Aí Deus gostou da conversa dele. Até porque Deus só estava testando ele, na verdade. Aí Deus ele diz: a minha presença irá contigo, Moisés, para te fazer descansar. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Por que descansar? Porque Moisés não estava descansado em saber que Deus não ia com eles. Veja a sede desse homem. O homem estava perturbado em saber que Deus não ia com eles. É por isso que Deus ele diz: Moisés, eu vou contigo para te fazer descansar. Está perturbado demais. Ama muito a minha presença. Então eu vou, Moisés. Aí Moisés responde: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for com a gente, não nos faça subir daqui. Moisés está dizendo: eu não dou um passo sequer sem a tua presença. Ele preferia perder a terra do que perder a presença. Outro, o mesmo, na verdade, que nós falamos no início, Davi. Não tem como falar de sede de Deus sem falar de Davi, irmãos. Porque o homem era diferenciado. É só você ler a história dele. Davi peca contra Deus. Muito grave. Mas aí ele se arrepende. No Salmo 51 ele ora. E ele diz assim: não me lança fora da tua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Davi tinha riqueza. Davi tinha trono. Davi tinha tudo o que o homem natural desejaria ter. Mas mesmo assim ele sabia que a presença de Deus era o seu bem mais precioso. Ele diz: não me afaste da tua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi está dizendo: pode tirar trono se quiser. Pode tirar riqueza se quiser. Só não tire a tua presença. Só não tire o teu Espírito Santo. Quem tem sede de Deus é diferente, irmãos. Quem tem sede ama a presença. E por amar a presença não quer perdê-la por nada nesse mundo. Quem ama a presença, se por acaso vier a pecar, que nem Davi, logo se arrepende. E começa a implorar: Senhor, se afasta de mim não, por favor. Quem tem sede de Deus, ele não quer de maneira nenhuma perder a presença de Deus por nada nesse mundo. Por isso eu te aconselho, debaixo da palavra do Senhor, valorize a presença de Deus. Aleluia. Ter medo de perder a presença é muito importante. Sabe por quê? Porque você vai vigiar no que fala,
vai vigiar no que pensa, vai vigiar no que olha, no que escuta e no que faz. Por quê? Porque você sabe que pode perder a presença, se vacilar, se ofender ao Senhor, se entristecer o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a pergunta é: qual é o nível da nossa sede por Deus? Qual é o nível da sua sede por Deus? Quem tem sede de Deus tem vida de oração. Quem tem sede de Deus tem vida de Oração. Quem tem sede de Deus ama a casa do Senhor. E quem tem sede de Deus não quer perder a presença por nada nesse mundo. Guarde essa palavra. E que Deus continua nos dando graça. E que nós venhamos ter mais sede de Deus, irmãos. Mais sede de Deus. Porque Deus, Ele não quer que nós apenas o busquemos, mas busquemos de todo o coração. Ficamos de pé. Glória a Deus. Então, vida de oração, Aleluia. amar a casa do Senhor e ter medo de perder a presença. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta hora, neste momento, por tua graça, teu amor, pela tua palavra, Senhor. A palavra é tua, o povo é teu, a casa é tua. Te louvamos, Senhor, por tua bondade e amor. Perdoa as nossas falhas, perdoa pelas vezes que nós não busquemos como devia ter buscado. Mas nos ajuda, Senhor, nos concedendo graça e nos despertando, para que a cada dia possamos buscar o Senhor, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com todo o coração, como a tua palavra nos orienta. Que possamos ter uma vida de oração, que possamos amar mais a casa do Senhor e que possamos ter medo de perder a tua presença, de desagradar ao Senhor. Que possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Abençoa os teus servos que aqui se encontram, fortalecendo a cada um, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.